Quero saudar todo o povo de Deus em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui ainda na nossa preparação para o jejum que vamos enfrentar logo mais. Próximo domingo estaremos dando início a este jejum. E conto com a sua presença, nós estamos nos preparando para que venha o Espírito de Deus, comece a invadir o nosso espírito. Vamos abrir o coração para tomar esta atitude de participar deste jejum, todos nós juntos, para que nós venhamos a estar nos fortalecendo. Então, vamos nos preparar como alguém que vai fazer uma corrida, mas aí se prepara primeiro, né? Se organiza para depois participar daquele evento, daquela corrida, daquela maratona. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim, olha, irmãos: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nós entendemos que uma coisa é o espírito do homem e outra coisa é o espírito de Deus. Nós falamos ontem a respeito do espírito do homem e o espírito de Deus, né? Então, depois que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós entendemos que o próprio Deus, ele vem e traz para nós um espírito novo, né? Um coração novo. Então, aquele, como nós falamos, coração novo, não novo apenas de ser simples, pequenininho para crescer, mas se fala de novo em limpeza. Não tem nada dentro dele, um coração limpo, para ser preenchido agora com as coisas de Deus, para ser preenchido com o Espírito de Deus. Um coração novo e uma mente nova, né? Então, um novo nascimento é que nós chamamos isso. Mas esse novo nascimento e esse Espírito precisa ser preenchido com o Espírito de Deus, porque nós entendemos que muitas vezes o Senhor mesmo fala aqui que Ele não deu para nós, olha lá, nós poderíamos até ter, e temos, um espírito de medo, tínhamos um espírito de medo, perdão, irmãos, um espírito de medo. Pessoas têm medo, pânico até de sair na rua. Normalmente muita gente tem pavor, pânico até de falar em público, de falar para várias pessoas. Mas isso é quebrado quando começamos a fazer o contrário. O medo se vence indo ao encontro dele, a fazer o que é contrário ao medo. Isso é fé, isso é coragem, quando nós enfrentamos. Então, as pessoas têm medo até dentro do trabalho, isso prejudica muito, porque até no trabalho, as pessoas estão ali trabalhando e tem uma ideia, uma brilhante ideia de algo que pode melhorar até na empresa, aí aquela pessoa ser vista de outra maneira, aí tem realmente projetos, ideias boas, mas aí fica sempre calado, com medo. E se não quiserem? E se rirem de mim? E se não for aceito? E fica naquela coisa assim, recuada, né? E a pior coisa que tem é quando uma pessoa dessa entra em férias, porque muitas vezes vai ali e ninguém nem nota a ausência dela, né? Naturalmente já vem e já é mudada tudo aquilo ali. Então, é aquele espírito de medo de enfrentar a vida. O rapaz, a moça, o rapaz, vamos dizer assim, olha para uma moça e até queria chegar junto dela, até por ali poderia começar um namoro, um relacionamento, um casamento, muitos anos juntos, mas às vezes tem medo
de chegar perto, medo de encarar a realidade e muitas vezes perde tantas oportunidades. São perdidas oportunidades porque o medo, aquele receio, e se ela disser não? E se eu não for aceito? E se rirem de mim? Se rir de você, você ri também dos outros. Se disser não, o não você já tem. Não é que não vai conseguir, se não disser nada não vai conseguir. Então, naturalmente, né? Então, é como quem diz assim, eu já estou perdido, então, que adianta? Vou lá. Ou seja, não tenho nada a perder. Porque se eu não tiver a ganhar, porque se eu não enfrentar, é que eu não vou ganhar mesmo. Então, pelo menos tentar. Então, essa é a atitude. Então, Deus diz para nós que ele tem nos dado um espírito de ousadia, espírito de fortaleza, espírito de ânimo. Muitas vezes a pessoa tem aquele medo e termina aquele medo crescendo tanto dentro da pessoa que ela tem medo até de sair na rua. Então se torna um medo do pânico. Outros têm vai no médico e ali chega e você tem uma doença tal e a pessoa coloca aquilo na mente e começa até a morrer daquele momento em diante. Perde todas as esperanças, não luta contra. Né? Mas aí Deus diz, olha, eu tenho dado a você um espírito de fortaleza. É um espírito de vencedor. Então está com a doença, luta, ora diante de Deus, vê diante de Deus se tem alguma coisa errada, se tem algum perdão para liberar para alguém, para ficar limpo daquilo, para que o oxigênio do corpo, o sangue no corpo fique todo limpo, alcalino, coração limpo diante de Deus, diante das pessoas, em si mesmo. E aí Deus diz assim, olha, eu tenho dado a você, não dê espírito de medo não, rapaz. Se você tinha esse espírito, você tem agora um coração novo, você tem um espírito novo, o seu espírito está novo, agora vem o Espírito de Deus e une-se ao seu, para que você tenha um espírito novo. E você, muitas vezes, a pessoa fica até assim constrangida com certas situações, não vou tentar, não vou conseguir. Não, você consegue. Você consegue, porque Deus nos diz que deu um espírito novo a nós e o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E todo aquele que crê, nada é impossível. Então tudo é possível. Está com uma doença que está tristonho por causa disso, levanta a cabeça. Olha para o céu e olha para Deus. Não, mas eu tenho fé em Deus que isso vai ser resolvido. Eu tenho fé no meu Deus, que Deus vai curar, que Deus vai me libertar disso. Se é no trabalho, se é no colégio, às vezes a pessoa tem tanto pânico que até numa turma do colégio fica lá atrás, aquela escondidinho por trás. A professora ou o professor diz, vem cá, apaga aqui o quadro. Aí a pessoa tremendo, a mão fica gelada só em pensar de que vai ser chamado ali. Se for ser chamado, vai lá na frente de todo mundo. Se fizer errado, erra e depois conserta. Mas o importante, irmãos, é que nós temos que estar disposto a isso. O jejum de Daniel é isso, é a mudança desses pensamentos. É a mudança da mentalidade da fé. É a palavra de Deus, olha, entrando, a palavra de Deus fazendo parte da nossa vida, da nossa mente, irmão. É um vigor novo que Deus está dando para nós. É nós tirarmos, ou seja, pararmos de encher a nossa mente de noticiários, de desastres, de tragédias, de criminalidade, de coisas dessa vida que é a destruição, é o mal, é aquela pessoa ali que é isso, o outro, aquela outra pessoa age de outro jeito, o outro age. Para com isso, vamos parar com isso tudo. Vamos todos nós pararmos e procurar trazer o nosso momento
em leitura da palavra, volta a ler a Bíblia, mas eu já estou lendo, então continua. Vai ler a Bíblia em certo momento, desliga a televisão, desliga o computador, vamos ler Bíblia. Abre o celular e bota o aplicativo da Bíblia e vai ler, se alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Coloca louvor no celular, bota o fone de ouvido, ou então bota o som alto dentro de casa, no celular, no carro, no rádio. Parar de ver, escutar rádio, aquilo, a chuva encheu, não sei o que lá, a barreira. Vamos nos desligar o máximo possível. 100% nós vamos conseguir. E que vejamos alguma coisa, mas que saibamos, mas sem estar com aquele foco na vida, no mundo, para que nós venhamos a estar limpando a nossa mente das coisas do mundo e enchendo a nossa mente das coisas de Deus, das coisas do céu. Esse jejum é isso, para que nós venhamos a ter o espírito de fortaleza em nós, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E quando nós temos este relacionamento mais aguçado da presença de Deus, nós queremos nos envolver mais nas coisas de Deus. Nós começamos a ter mais um entusiasmo para com as coisas de Deus, para com a nossa vida, até a nossa maneira de olhar para as outras pessoas. Nós não sentimos mais tanta dificuldade sobre o perdão, não sentimos dificuldade em ler Bíblia. Tem pessoas que quando começam a ler não conseguem ler nem um capítulo inteiro, porque já dá um mal-estar na mente, a mente já fica perturbada. A impaciência, a falta da paciência. E Deus não nos deu esse Espírito, Deus nos deu um Espírito Santo, que é um Espírito valente, é o que você tem. Um Espírito valente, um Espírito que está pronto para perdoar, um Espírito que está pronto para lançar amor, para dizer a verdade, mesmo que isso doa. Mas a verdade tem que ser falada. E muitas vezes, na hora, alguém pode ficar até perturbado, mas daqui a pouco vai entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro fundamento do que está sendo falado. Deus deu o espírito de coragem, de ousadia, de você pregar a palavra, de você chegar e dizer, eu vou entregar literatura. Pastor, tem literatura aí para poder eu entregar a literatura? Eu quero entregar as pessoas aí, eu quero evangelizar. Eu quero, pastor, dá para abrir a igreja agora de tarde, para eu abrir a porta da igreja e ficar aqui dando um aconselhamento, pregando a palavra aqui na frente. Vamos fazer um culto aqui agora de tarde para a gente ganhar vida. E vamos chamar as pessoas aí fora. Eu vou na casa do irmão ali para poder estimular o irmão, estimular a irmã. Deus quer isso, irmão. Mas que todos nós, já imaginou todos com um espírito desse jeito? Dessa forma, ou seja, o Espírito de Deus fluindo dentro? Esse seria muito diferente. É muito diferente. Né? Deus não deu aquele espírito, vamos para a igreja. Rapaz, eu acho que não vou não, eu não estou bem. Vamos para o culto. Outro dia vai, eu estou meio fraco, estou meio sem ânimo. Deus quer, irmãos e irmãs, é que nós sejamos aquele que não precisemos de ser puxados. Mas Deus quer, com esse jejum de 21 dias, Deus quer tratar em nós para que nós sejamos aquele que puxe os outros. Né? Venha, vamos juntos. Mesmo que você esteja fraco, mas o Espírito de Deus, mesmo que o seu espírito esteja fraco, esteja sem fé, esteja sem ânimo. Quantas vezes o meu espírito já estava fraco, sem ânimo, até de ir para a igreja mesmo, até de fazer o culto. Mas o que é que tem? Tem o Espírito de Deus, espírito de ousadia, espírito de vigor, de moderação, de amor, de fortaleza. Esse espírito, estou fraco, mas eu vou porque eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu quero fazer o meu culto
a Deus, junto com os irmãos, porque em casa é diferente. Nós sabemos disso. Nós sabemos que em casa a gente está isolado, é uma brasa fora do braseiro, que se demorar muito tempo vira carvão. Precisamos estar juntos no fogareiro do fogo, onde está a panela. O fogo está ali, olha, na panela, assando o churrasco. Tirou aquela brasa, daqui a algum tempo será apenas uma pedrinha de carvão. E nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de ousadia. Então, em nome de Jesus, queridos irmãos, querida igreja, vamos continuar nos preparando, vamos continuar de agora para frente, já começando a nos afastar um pouco, já a nos organizar, para quando chegar naquele momento a gente estar realmente prontos para embarcar nesses 21 dias, que será 21 dias do sobrenatural de Deus. 21 dias de transformação, 21 dias de um renovo, de um ânimo, e você vai dizer, poxa vida, glória a Deus, que bom que na minha vida aconteceu isso, que bom este jejum de Daniel, quando é que vai ter outro? E assim, irmãos, vai ser a mudança que nós vamos ter daqui para frente. Depois desse jejum, Deus há de dar outra estratégia de nós continuarmos sempre nos revigorando e nos fortalecendo diante da presença dele. Amém, meus irmãos? Então, dia 25 desse mês de junho, estaremos aí dando início a este maravilhoso jejum de 21 dias. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.